Antes de começarmos esta oração, eu quero te fazer um convite muito especial. Se esta mensagem tocar o seu coração neste dia tão importante, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Assim, mais pessoas também poderão receber esta palavra e refletir sobre o verdadeiro significado deste dia. Agora, respire fundo por um momento. Se puder, encontre um lugar tranquilo. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem logo nas primeiras horas da manhã, enquanto o dia ainda está começando. Hoje não é um dia comum. Hoje é Sexta-feira Santa, um dia que convida o nosso coração ao silêncio, à reflexão e à gratidão. Porque nesta data lembramos de um dos momentos mais marcantes da história da humanidade, o dia em que Jesus foi crucificado, o dia em que o Filho de Deus entregou a sua própria vida na cruz. Mas para entender verdadeiramente o significado deste dia, precisamos olhar além da dor daquele momento. Precisamos entender o amor que estava por trás daquele sacrifício. Jesus veio ao mundo com uma missão. Ele veio para trazer esperança. Veio para mostrar o caminho do amor, da misericórdia e da verdade. Durante sua caminhada na terra, ele curou os enfermos, consolou os que estavam sofrendo, deu esperança aos que estavam perdidos, acolheu aqueles que a sociedade rejeitava. Ele falou sobre o reino de Deus, falou sobre perdão, falou sobre fé, falou sobre confiar em Deus mesmo nos momentos mais difíceis. Mas apesar de todo esse amor, Jesus foi rejeitado por muitos, foi traído, foi acusado injustamente, foi condenado. E mesmo sendo inocente, ele foi levado para a cruz. A Bíblia nos lembra de algo muito profundo sobre esse momento. Em Isaías 53 está escrito: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso significa que o sofrimento de Jesus não foi em vão. Ele carregou sobre si o peso dos pecados da humanidade. Ele tomou sobre si aquilo que nós não conseguiríamos carregar sozinhos. A dor da cruz foi grande, mas o amor que levou Jesus até a cruz foi ainda maior. Porque naquele momento, Deus estava mostrando ao mundo o tamanho do seu amor pela humanidade. Talvez hoje você esteja carregando preocupações dentro do seu coração. Talvez existam lutas que ninguém mais conhece. Talvez existam erros do passado que ainda pesam na sua consciência. Talvez você esteja passando por um momento difícil e às vezes parece que ninguém entende o que você está sentindo. Mas a cruz nos lembra de algo muito poderoso. Deus conhece a nossa dor. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece cada lágrima que já caiu dos nossos olhos. E mesmo assim, Ele escolheu nos amar. O sacrifício de Jesus na cruz foi a maior demonstração desse amor. Um amor que não depende da nossa perfeição, um amor que não depende do nosso merecimento, um amor que alcança qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento da vida. Por isso, nesta manhã de Sexta-feira Santa, nós não estamos aqui apenas para lembrar de um evento do passado. Estamos aqui para permitir que essa verdade alcance o nosso coração hoje. Porque a cruz não fala apenas de sofrimento. Ela fala de redenção. Ela fala de perdão. Ela fala de um novo começo. E antes de fazermos a oração deste dia tão especial, existe algo muito importante que precisamos lembrar. Mesmo na cruz, em meio à dor, Jesus ainda demonstrou amor. Suas palavras naquele momento revelam algo que transforma completamente a forma como entendemos o amor de Deus. E é exatamente sobre essas palavras e sobre esse amor
que nós vamos refletir na próxima parte desta mensagem. Agora eu quero te convidar a continuar esse momento de reflexão. Se puder, respire fundo novamente. Deixe o seu coração se acalmar, porque quando pensamos na Sexta-feira Santa, muitas vezes lembramos apenas da dor, do sofrimento e da injustiça daquele momento. Mas existe algo muito profundo que aconteceu na cruz. Mesmo em meio à dor mais intensa, Jesus Cristo revelou o verdadeiro significado do amor. A Bíblia nos conta que, enquanto estava na cruz, Jesus falou palavras que atravessaram os séculos. Palavras que ainda hoje tocam o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Imagine aquela cena por um momento. O céu escurecendo, o silêncio pesado no ar, a multidão olhando, alguns zombando, outros chorando, os discípulos confusos e com medo. E ali, pregado na cruz, estava Jesus. O mesmo Jesus que havia curado cegos, que havia multiplicado pães, que havia levantado pessoas que estavam sem esperança. Mas naquele momento, ele estava sofrendo. Mesmo assim, em vez de falar palavras de revolta, ele falou palavras de perdão. Ele olhou para aqueles que o estavam condenando e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pense por um momento na profundidade dessas palavras. Jesus estava sofrendo injustamente. Ele poderia ter escolhido o caminho da revolta, poderia ter escolhido o caminho do julgamento, mas escolheu o caminho do perdão. E isso revela algo extremamente poderoso. O amor de Deus não é um amor comum. É um amor que vai além da lógica humana. É um amor que perdoa. É um amor que restaura. É um amor que transforma vidas. Talvez hoje você esteja carregando feridas dentro do seu coração. Talvez alguém tenha te machucado profundamente. Talvez exista uma dor que ainda não cicatrizou. Talvez exista alguém que você tem dificuldade de perdoar. Mas quando olhamos para a cruz, aprendemos uma lição que pode mudar a nossa vida. O perdão liberta o coração. Jesus demonstrou que o amor verdadeiro não responde ao mal com mais mal. Ele responde com misericórdia, responde com compaixão, responde com graça. E não foi apenas isso. Mesmo naquele momento de sofrimento, Jesus também demonstrou cuidado. A Bíblia nos conta que um dos criminosos que estava sendo crucificado ao lado de Jesus reconheceu quem ele era. Aquele homem disse: Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E mesmo ali, naquele momento final, Jesus respondeu com esperança. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso nos mostra algo extraordinário. Nunca é tarde demais para se voltar para Deus. Nunca é tarde demais para pedir perdão. Nunca é tarde demais para começar de novo. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e pensando que já errou demais. Talvez você ache que Deus está distante. Talvez você pense que não existe mais esperança. Mas a cruz nos lembra exatamente o contrário. A cruz nos lembra que a graça de Deus alcança até os momentos mais improváveis. Alcança até aqueles que acham que não merecem. Alcança até aqueles que pensam que já passaram do limite. Porque o amor de Deus é maior do que qualquer erro, maior do que qualquer queda, maior do que qualquer passado. E nesta Sexta-feira Santa, somos convidados a lembrar exatamente disso. Que a cruz não representa derrota, ela representa vitória. A vitória do amor sobre o pecado, a vitória da esperança sobre o desespero, a vitória da graça sobre a condenação. E agora que refletimos sobre o significado desse amor, sobre o perdão demonstrado na cruz, sobre a esperança que nasceu naquele momento, é hora de fazer algo muito importante. É hora de falar com Deus. Na próxima parte, nós vamos fazer juntos uma oração profunda, uma oração de gratidão, uma oração de arrependimento e uma oração pedindo que o amor revelado na cruz transforme o nosso coração.
Agora, depois de refletirmos sobre o significado deste dia tão profundo, eu quero te convidar a fazer algo muito especial. Se puder, feche os seus olhos por um momento, respire fundo e acalme o seu coração. Talvez você esteja ouvindo esta oração logo no início da manhã desta Sexta-feira Santa. Talvez o dia ainda esteja silencioso. Talvez o sol esteja começando a nascer. E este é um momento perfeito para falar com Deus, porque hoje lembramos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Um sacrifício que mudou a história da humanidade. Um sacrifício que revelou o amor de Deus de uma forma que o mundo jamais havia visto. Por isso agora, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, nós nos colocamos diante da Tua presença com um coração humilde e cheio de gratidão. Hoje lembramos do sacrifício de Jesus. Lembramos da cruz, lembramos da dor que Ele enfrentou, mas acima de tudo, lembramos do amor que foi demonstrado naquele momento. Obrigado, Senhor, porque Jesus entregou a sua vida por nós. Obrigado, porque mesmo quando a humanidade se afastou de Ti, o Senhor escolheu nos amar. A Bíblia nos ensina que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E é por isso que hoje podemos nos aproximar de Ti com confiança. Pai, nós reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos que muitas vezes erramos, muitas vezes falhamos em palavras, em atitudes e até em pensamentos. Mas hoje lembramos que a cruz representa perdão, representa graça, representa misericórdia. Por isso pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração, renova a nossa fé, ajuda-nos a viver de uma forma que agrade ao Senhor. Que possamos lembrar todos os dias do amor demonstrado na cruz. Que possamos viver com mais compaixão, mais paciência, mais misericórdia com as pessoas ao nosso redor. Pai, também colocamos diante de Ti as nossas preocupações. O Senhor conhece cada luta que existe dentro do nosso coração. O Senhor conhece as dificuldades que enfrentamos na nossa vida. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está passando por um momento de tristeza. Talvez exista alguém que esteja enfrentando problemas na família. Talvez exista alguém preocupado com o futuro. Talvez exista alguém que sente o peso da ansiedade. Mas hoje lembramos que a cruz também é um símbolo de esperança, porque o amor de Deus é maior que qualquer problema, maior que qualquer dor, maior que qualquer medo. Por isso pedimos, Senhor, traz paz para o coração de quem está ouvindo esta oração agora. Traz consolo para quem está sofrendo. Traz força para quem está cansado. Traz esperança para quem está desanimado. Abençoa também a casa dessa pessoa. Abençoa a família dessa pessoa. Abençoa o trabalho desta pessoa. Guarda cada caminho que essa pessoa irá percorrer hoje. Que nesta Sexta-feira Santa possamos lembrar que nunca estamos sozinhos, porque o amor demonstrado na cruz continua alcançando vidas até hoje. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti e entregamos tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de encerrar este momento, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mas muito poderoso. Escreva aqui nos comentários: Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Essa pequena frase é uma forma de declarar a sua fé e também de fortalecer outras pessoas que irão ler o seu comentário. E se esta oração tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa lembrar do verdadeiro significado deste dia. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e que o amor demonstrado na cruz continue guiando o seu caminho todos os dias.